Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é um vídeo gravado. Nós estamos aqui no nosso estudo um estudo continuado de filosofia espiritualista racional e onde nós estamos examinando essa maravilhosa obra Pequenos Elementos da Moral, do autor Paul Janet. E aqui a gente vai falar hoje sobre o sentimento moral. Tem aqui ao meu lado Marisa Lamorini Ribeiro, Lauro Rodrigues, a quem eu agradeço penhoradamente por me aturar nesse canal e nesse espaço, para que a gente possa juntos estudar. No encontro passado, o Lauro falou sobre a consciência ignorante. E aí tivemos um probleminha técnico, a Marizinha acabou caindo. Eu queria rapidamente pedir para a Marisa aí, nesses primeiros 3 minutinhos aí, para usar esse espaço, e falar um pouquinho dessa consciência ignorante. E, obviamente, a gente já abeberá e aproveitar daquele comentário do Lau. E assim, depois a gente, então, entra no capítulo 7, o sentimento moral, né, Marisa? Então, pediria aí a sua intervenção, você teve aquele probleminha técnico, e aqui, então, a gente vai pedir a todos para curtir, comentar, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Se vocês acharem relevante aí, convidem mais pessoas para se inscrever. Bem-vinda, Marisa, bem-vindo, Lauro. Marizinha, passo para você, em seguida passamos para o Laurinho cumprimentar a todos. Bom dia a todos. Como o Beto falou, esse vídeo está sendo gravado, mas é sempre uma alegria estar aqui no TV Revelare para mais um estudo. E hoje, no caso, Pequenos Elementos da Moral, que tem trazido tanto conhecimento para nós, né? Espiritualismo racional como precursor do espiritismo, que nos permitiu, quando Kardec nos trouxe, né, os conceitos, os princípios da doutrina espírita, entendermos de forma ampliada esse conceito, né, da alma encarnada que o espiritualismo racional trouxe, né, para a gente. Somos uma alma encarnada. Lembrando sempre a vocês que continuem sempre nos prestigiando no nosso canal, se inscrevam, tornem-se membro do canal, lembre-se de consultar nossa página do Blogspot, né? revelareinstituto.blogspot.com, onde Beto Ramos coloca textos da doutrina espírita que nos servem de reflexão para um trabalho em grupo, uma dinâmica de grupo, uma exposição, enfim, com espaço para comentários, críticas, sugestões e até elogios. No encontro passado, né, infelizmente, nós estamos sujeitos a essa questão da internet, principalmente quando chove. Tem chovido muito, a internet fica instável, então peço vocês desculpa e lamento profundamente, porque é uma alegria participar do estudo com Juliana, com Laurinho, com Beto. E falando, né, da consciência ignorante, como nós lembramos, né, é aquela que faz o mal porque ainda não tem consciência do bem. E quando ela não tem consciência do bem, ele dá o exemplo, né, uma criança, né, que atormenta um animalzinho. Por que criança às vezes pega um cachorro e tem mania de puxar o cachorro pelo rabo, né? Ou mesmo atiçar demais o cachorro, para o cachorro ficar muito oriçado, como a gente fala? Porque não tem consciência de que aquilo não é o bem, né? Para que provocar, né? Para que criar um estado de excitação desnecessário, né? Assim também ele fala dos selvagens que matam seus velhos pais quando não podem mais alimentá-los, né? O mesmo ocorre com o bem, com o mal. A criança não é boa nem má antes de ter o discernimento de um e de outro. E conosco, muitas vezes, o que acontece, né? Paul Janet tem, nesse aspecto lá do Tratado Elementar de Filosofia, quando ele vai falar que é errado nós dizermos, tal pessoa fez aquilo porque ela não tem consciência. Ele diz, não, consciência todos nós temos. O que a pessoa que às vezes age no mal é que não deu à sua consciência a importância e o valor que ela tem como determinante de distinguir o que é o bem e o que é o mal. Então, a consciência ignorante ainda não distingue, né, o que é o bem e o que é o mal. E aí, vejam, quando nós tratamos da consciência moral, lembra que o que Paul Janet fala? Que é preciso apresentar as leis,
conhecer as leis, admiti-las como verdade e um quarto aspecto, praticá-las em todas as circunstâncias. Então, a consciência ignorante, né, é quando realmente ela não tem ainda, né, essa possibilidade de entender, né? Nem sempre faz por maldade, ela faz porque ela não conhece o que é o bem, né? E é interessante, né? Eu nunca vou me esquecer, só para finalizar esse preâmbulo, da mesma forma que nós não devemos passar numa planta, por exemplo, e, né, dar um chute, às vezes, de maldade, alguma coisa assim. Por quê? Né? Quando a gente pega uma roseira, se a gente for, por exemplo, bruscamente mexer numa roseira, você se machuca, porque uma roseira tem espinhos, né? Mas para que fazer isso? Para que arrancar uma flor, né, do seu pé, uma fruta do seu pé, simplesmente pelo prazer de fazer isso? Não é certo, não é correto, não é justo, né? As plantas, as flores embelezam a nossa vida, os frutos nós podemos saboreá-los com prazer. São pequenas ações que, às vezes, né, o campo moral é muito vasto. Às vezes nós falamos, o que tem de mais, né? Aqui, como eu moro numa chácara, só para finalizar, muitas vezes o que acontece, um passarinho, seja beija-flor, ele vem no vidro e bate, porque ele vê o reflexo, né, da natureza, ele vem e bate. E às vezes ele cai. Então, nós temos todo cuidado aqui, a nossa família, de pegar esse passarinho, esquentar ele na mão, dar aguinha com gota-gota para ele se recuperar, até ele voltar ao normal, e aí ele bate asa e vai embora na sua liberdade. Isso é uma consciência moral também. Por quê? Porque nós temos que agir com esse bom senso, né, com essa consciência em todos os sentidos da vida. Então, a consciência ignorante é quando ela, às vezes, faz o mal por desconhecer. Ela ainda não aprendeu a distinguir o bem e o mal. E nós ensinamos isso para as crianças, né? E aí esse exemplo dele é fantástico. Então, só para nós entendermos que a consciência ignorante é aquela que ainda não tem consciência do bem. É isso, Laurinho? Muito bem, passo para você, Laurinho. Olá, pessoal, tudo bom, né? Nós estamos num prosa, esse que é o Prosa Espírita, então sejam todos bem-vindos e quero aqui, né, só acrescentar que nós falamos, então, da consciência ignorante, agora a gente vai falar sobre essa questão de distinguir o bem e o mal, que, de fato, gera um sentimento moral, né? E é disso que nós vamos conversar um pouco mais, Beto Ramos. Muito bem, Laurinho. Então, vamos lá. A gente combinou, então, de fazer uma leitura. Eu vou fazer aqui, então, a leitura do texto. O Laurinho compartilha do Kindle. E, em seguida, a gente faz os comentários aqui que cada um achar devido. Bora lá. Estou aqui tirando o áudio da Marizinha. Depois você lembra de voltar o áudio aqui, tá, Marizinha? Então, vamos lá. Capítulo 7... Pequenos Elementos da Moral, edição em português, a obra de Paul Janel, autor. O sentimento moral. Ao mesmo tempo que o espírito distingue entre o bem e o mal por um julgamento que se chama a consciência, o coração experimenta emoções ou afeições diversas, abarcadas pelo nome comum de sentimento moral. São os prazeres ou as dores que nascem em nossa alma, à vista do bem ou do mal, seja em nós mesmos, seja em outrem. Relativamente às nossas próprias ações, os sentimentos se comunicam conforme a ação esteja por fazer ou já feita. No primeiro caso, sentimos, de um lado, uma certa atração pelo bem, quando a paixão não é suficientemente forte para sufocá-lo. De outro, uma repugnância ou aversão pelo mal, mais ou menos atenuada, segundo as circunstâncias, pelo hábito ou pela violência do desejo. Esses dois sentimentos
não receberam, usualmente, nomes particulares. Quando, ao contrário, a ação foi realizada, o prazer que daí resulta, se agimos bem, chama-se satisfação moral. E se agimos mal, remorso ou arrependimento. O remorso é a dor abrasadora e, como indica a palavra, a chaga que tortura o coração após uma ação condenável. Esse sofrimento pode se encontrar naqueles mesmos que não tenham nenhum pesar por terem feito mal e voltariam a fazê-lo. Ele não tem, portanto, nenhum caráter moral e deve ser considerado como uma espécie de castigo infligido ao crime pela própria natureza. A malícia, disse Montaigne, envenena-se com seu próprio veneno. O vício deixa como que uma úlcera na carne, um arrependimento na alma, que sempre se arranha e ensanguenta a si mesma. O arrependimento é também, como o remorso, um sofrimento que nasce da má ação, mas junta-se a ele o pesar por tê-la realizado e o desejo, ou seja, a firme resolução de não mais realizá-la. O arrependimento é uma tristeza da alma. O remorso é uma tortura e uma angústia. O arrependimento já é quase uma virtude. O remorso é um castigo, mas um conduz ao outro. E aquele que não tem remorso não pode se arrepender. A satisfação moral, ao contrário, é uma paz, uma alegria, uma viva e deliciosa emoção que nasce do sentimento de ter cumprido o seu dever. É o único pagamento que jamais nos falta. Dentre os sentimentos que são provocados por nossas próprias ações, há dois que são os auxiliares naturais do sentimento moral. O sentimento da honra e o sentimento da vergonha. A honra é um princípio que nos determina a fazer as ações que nos elevam aos nossos próprios olhos e a evitar as que nos envilecem. A vergonha é o sentimento oposto da honra. É o que experimentamos quando fizemos alguma ação que nos envileceu, não só aos olhos dos outros, mas aos nossos próprios. Todo remorso é mais ou menos acompanhado de vergonha. No entanto, a vergonha é maior para as ações que parecem o sinal de uma certa baixeza de alma. Por exemplo, sentiremos mais vergonha por termos mentido do que por termos batido, por havermos enganado no jogo do que por termos lutado em duelo. A honra e a vergonha nem sempre são, portanto, uma medida exata do valor moral das ações, porque desde que tenha algum brilho, o ser humano rapidamente as despe de toda a vergonha. É o que ocorre, por exemplo, na prodigalidade, na desordem, na ambição. Faz-se o mal não sem remorso, mas com uma certa ostentação que abafa o sentimento da vergonha. Passemos aos sentimentos que as ações dos outros homens nos fazem experimentar. Simpatia, antipatia, benevolência, estima, desprezo, respeito, entusiasmo, indignação. Tais são as diversas expressões pelas quais exprimimos os diversos sentimentos da alma, em presença da virtude e do vício. A simpatia é a disposição para sentir as mesmas impressões que os outros seres humanos. Simpatizar com sua alegria é partilhar essa alegria. Simpatizar com sua dor é partilhar essa dor. Pode acontecer que simpatizemos com os defeitos dos outros homens quando são os mesmos que os nossos. Mas, em geral, os homens simpatizam sobretudo com as boas qualidades e experimentam apenas antipatia pelas más. No teatro, todos os espectadores, bons ou maus,
querem ver a virtude recompensada e o crime punido. O contrário da simpatia é a antipatia. A benevolência é a disposição para querer o bem dos outros. A estima, uma espécie de benevolência mesclada de julgamento, de reflexão, que experimentamos por aqueles que agirem bem, principalmente se tratar das virtudes médias e convenientes. Se tratar de virtudes mais altas e mais difíceis, a estima se torna respeito. Se tratar de heroísmo, o respeito se amplifica em admiração e entusiasmo. A admiração é o sentimento de espanto experimentado diante de tudo que é novo e grande. O entusiasmo é o mesmo sentimento, cada vez mais apaixonado, que nos arrebata como se um Deus estivesse em nós. O desprezo é o sentimento de aversão que experimentamos por aquele que age mal, principalmente quando se trata de ações baixas e vergonhosas. Quando se trata de ações condenáveis, mas não odiosas, o sentimento que experimentamos é o de reprovação, que com a estima está mais próximo de ser um julgamento que um sentimento. Quando se trata, enfim, de ações criminosas e revoltantes, o sentimento que elas provocam é o horror ou a execração. Portanto, aqui, então, nós tivemos com bastante clareza o que uma consciência esclarecida vai ter de diferente daquela consciência ignorante tratadas pelo Lauro e pela Marisa. Passo, então, aqui agora, a Marisa para as suas considerações acerca do texto, e em seguida, Lauro Rodrigues. Bom, primeira coisa, né? Que texto lindo! Que texto fantástico de Paul Janet, né? Que nos traz com tanta clareza os sentimentos, né? Que através da nossa consciência o coração experimenta essas emoções e nasce o sentimento moral. Lembrando sempre que o espiritualismo racional trata de todos dos assuntos relativos à alma encarnada, mas da personalidade, né? Porque nós vamos ver aqui que tem conceitos em relação a arrependimento, remorso. A gente vai ver depois, claro, né, no livro Céu e Inferno, o conceito é um pouquinho diferente. Por quê? Porque aí nós estamos tratando, né, do que o espírito passa, então da individualidade. E Paul Janet vem trazendo, né, todos esses aspectos da personalidade. Então, tem muita coisa para se comentar, belíssimo esse... Diga, Beto. Desculpe, Marisa, então é importante que no começo aqui ele fala assim, ao mesmo tempo que o espírito com ele, né, ele não está falando de espírito nenhum, ele está falando da alma encarnada, e devolvo para você, desculpe. Não, Beto, não tem que pedir desculpa, imagina, perfeita, exatamente para nós começarmos a entender. Então ele diz, né, o coração experimenta emoções ou afeições diversas abarcados pelo nome comum de sentimento moral. E como é importante nós entendermos esses nossos sentimentos. Todos nós, seres humanos, e aí falando já do ponto de vista da psicologia, quando nós conseguimos identificar que sentimento que nós estamos expressando ou vivenciando, e mais do que isso, a origem desse sentimento, nós realmente estamos nos conhecendo a nós mesmos, né? Então, o conhece-te a ti mesmo, né, do nosso querido Sócrates, era no sentido de conhecer a nós mesmos no que refere aos nossos mais íntimos e profundos sentimentos, que nem sempre a gente expressa, né? Há sentimentos que são mais fáceis de expressar e há sentimentos que a gente não quer expressar, né? Ficam conosco, né? Nem sempre se exteriorizam, mas ficam na nossa intimidade. Então, por exemplo, quando ele diz, são os prazeres ou as dores que nascem em nossa alma à vista do bem e do mal, sejam em nós mesmos, seja em outrem. Relativamente às nossas próprias ações, sentimento moral como consequência das nossas ações.
os sentimentos se modificam conforme a ação esteja por fazer ou já feita. Então, até para poder passar para Laurinho, nós vamos dando só esse preâmbulo. Então, esse sentimento moral, ele surge através de ações que nós já deliberamos, como o Paul Janet fala, né? Que a vontade, ela delibera a ação, faz com que a ação se concretize, ou que ainda vamos fazer, e que geram em nós os mais diversos e profundos sentimentos. Então, nesse preâmbulo, eu gostaria de passar para vocês a importância que são sentimentos da personalidade, desse espírito com um E minúsculo, como o próprio Beto lembrou, para depois a gente entrar na especificidade desses sentimentos, né? Que ele vai trazer honra, vergonha, a satisfação, mas tudo isso no decorrer do texto. Passo para você, Laurinho. E é uma voz íntima, né, Marisa, que grita dentro de nós. Muitas das vezes a gente despreza isso. Aí, aonde vai gerar algum tipo de emoções, de sentimentos desagradáveis quando não ouvimos essa consciência e agimos de forma equivocada. Eu também quero ser breve aqui, né? O conheça de ti mesmo, ele vai nos possibilitar isso. Mas é algo que tem que ser feito muito no silêncio, né, Marisa? E sem usar de subterfúgios para maquiar aquilo que realmente eu reconheço. Então, o que gera esse desconforto, esse mal-estar, é simplesmente ignorar aquilo que muitas das vezes a gente sabe como fazer, né? Então, entre distinguir o bem e o mal. Todas as vezes que eu consigo fazer, me deparo com uma situação entre escolher um ou outro, mas por displicência eu vou no caminho equivocado, isso vai gerar algo desconfortável. Como quando, por exemplo, eu sigo um caminho melhor, faço uma escolha melhor, gera uma paz no coração, algo que se torna gostoso, agradável, felicidade. Beto. Perfeito. Eu queria só colocar, então, aqui, Marizinha, nós poderíamos dizer que ele está aqui usando a psicologia experimental, porque ele está no campo da psicologia. E a gente fala muito isso aqui no nosso meio, né? Quando a gente está estudando, e talvez isso não fique muito claro. E como o Kardec deu o nome na Revista Espírita de Revista de Estudos Psicológicos, o Paul Janet aqui está trabalhando com o que passa na mente humana. Então ele diz assim, há ações a realizar e as já realizadas. As a realizar possuem dois aspectos. Você atrai para fazer o bem, nem sempre o faz, e repugna, ou tem uma aversão pelo mal, mas está no plano da preparação, está por fazer. E aí ele vai dizer, bom, se está no plano do por fazer, né? Aqui ainda não houve, de fato, a realização para experimentar a consequência, ele está dizendo que esses sentimentos não receberam, pelo vulgo, nomes em particular. Agora, quando a ação já é realizada, aí ele vai esclarecer que isso vai provocar, genericamente, o que vai ser chamado de satisfação moral, no quesito. Né? Aliás, desculpe, né? De modo geral, vai provocar um sentimento moral, genericamente. Especificamente, se agimos bem, satisfaz moralmente. Se agiu mal, provoca remorso ou arrependimento. Né? E o remorso leva ao arrependimento, mas nem todos se arrependem. No entanto, ele fala que todos sofrem, né? E, de certa maneira, mesmo aqui estando ainda em construção, nós vamos aprender no céu e inferno, como você bem disse, Marisa, mas aqui já dá para entender algo. Que sofrimento moral é esse que fala no céu e inferno? O que está abrasando esse espírito lá? Mesmo ele sendo renitente, mesmo ele estando ali rebelde, não reconhecendo o erro, não se arrependendo, não se sentindo culpado, mas há algo fazendo sofrer. Ele está sofrendo. E aí os espíritos falaram assim, ele sofre por onde pecou. Ou seja, pela própria ação dele. Então ele está recebendo uma repercussão. Então esse remorso está inerente a ele, por conta daquela imperfeição.
Eu queria devolver para você que te provoquei nessa questão da psicologia, e aí em seguida você também já pode prosseguir aí com o restante do texto aí que você quer falar. Com certeza, Beto. E vejam só que interessante, né? O remorso, para nós, encarnados, falando da personalidade, o que acontece? O remorso, como ele diz aqui, é uma dor abrasadora, é a chaga que tortura o coração após uma ação condenável. Por quê? Porque quando a gente sente o remorso, o nome já diz, né? Nós ficamos remoendo o que nós fizemos. E muitas vezes vivenciando as emoções. Quando a gente fica assim lembrando do, puxa, mas eu fiz aquilo, mas como, mas por que eu fui falar daquele jeito? Não precisava ter falado daquele jeito. Por que eu humilhei a pessoa daquele jeito? Não devia ter feito isso. Então, esse remorso corrói, porque de certa forma ele nos deixa meio imobilizados, né? Quando, fazendo um paralelo, na espiritualidade, a diferença entre o remorso e o arrependimento é que o arrependimento, diz lá no livro Céu e Inferno, Kardec, Deus nos permite entrever a esperança. A esperança através de uma nova oportunidade, através da reencarnação. E aí, então, vem a expiação, que nós já sabemos antes, né? Que é a escolha de provas, o arrependimento é o primeiro passo. O remorso, como ele está dizendo aqui, esse sofrimento pode se encontrar naqueles, mesmo que não têm nenhum pesar por terem feito o mal e voltariam a fazê-lo. Olha só que peso que tem o remorso, né, para nós encarnados, porque ele diz, esse sofrimento pode se encontrar naqueles mesmos que não têm nenhum pesar de terem feito mal. Quer dizer, fica remoendo, né? Mas voltaria a fazê-lo. E olha só que interessante, fazendo um paralelo, na condição de espírito, não. Só porque, diz Kardec, né? Chega uma hora que o espírito cansa, e aí ele sente uma vontade irresistível, ele toma consciência do seu erro, e ele sente uma vontade irresistível de reparar, que é o arrependimento. O que é o arrependimento? Quando ele toma consciência, como disse o Beto, do mal que fez e de todo o bem que poderia ter feito e não fez. Aí, seguindo mais um pouquinho para frente, né? Por isso que ele diz, ele não tem, portanto, nenhum caráter moral, o remorso, e deve ser considerado como uma espécie de castigo infligido ao crime pela própria natureza inerente. Então, assim, eu maltratei uma pessoa, eu humilhei aquela pessoa, eu sinto remorso, me sinto castigada, mas, ao mesmo tempo, eu posso fazê-lo novamente. Bem diferente do que quando o espírito, com a sua consciência na erraticidade, reconhece que errou e sente uma vontade irresistível de reparar. Se arrepende e sente uma vontade irresistível, né, de reparar. Não tem, portanto, nenhum caráter moral. E só para finalizar, a malícia, disse Montaigne, envenena-se com seu próprio veneno. O vício deixa como que uma úlcera na carne, um arrependimento na alma que sempre se arranha e ensanguenta a si mesmo, né? Por isso que nós, enquanto encarnados, que fica já esse aprendizado, que nós tenhamos esse sentimento inicial, poxa, eu me arrependi, né? Mas o remorso é uma coisa muito ruim, porque ele fica massacrando a gente. E olha só que interessante, mesmo como encarnados, eu acredito que boa parte de nós, quando tem esse remorso, não vê a hora de reparar isso, porque é ruim demais esse sentimento, o remorso, corrói a alma. É isso, Beto. Laurex. E Marisa, dentro de tudo isso que você colocou, eu estava pensando aqui, eu colocaria aqui como uma reflexão que o remorso seria tipo aquele espírito que adquiriu um vício, uma imperfeição, um espírito endurecido. Ele sabe, ele sofre, porque ele age mal, mas ele acredita que, por falta de conhecimento, ele continua. É tipo assim, tá, a Marisa, ela falou algo que eu não gostei.
Mas ela vai ver o que eu vou fazer com ela. Ela me paga, mesmo sabendo que isso é errado. Mas porque é tão endurecido o meu sentimento, Beto. Não, você me fez pensar o seguinte, vou perguntar para você. Então quer dizer que, por exemplo, eu estou culpando terceiros, eu estou remoendo, mas eu não sei por que essa dor está me causando, porque na verdade foi o mundo que trabalhou contra mim. Todos são culpados. Então eles são responsáveis pelo meu sofrimento. Então está remoendo, mas eu sou ignorante, minha consciência está ignorando. Seria isso, Laurinho? Exatamente. Então eu fico remoendo, sofrendo, pratico mal, porque a Marisa pisou na bola comigo, eu vou me vingar, porque ela é errada. E aí eu pagar o mal com o mal, né? E isso gera em mim sofrimento, porque eu vou estar remoendo aquilo sempre, eu não resolvi aquilo. E o que é o arrependimento? É quando eu tomo consciência de que aquilo que eu fiz não é bom. E agora eu quero modificar isso, buscar meios de modificar. Então, eu aqui, Marisa, tá? Você corrige alguma coisa aí, você e o Beto, porque no momento que você estava falando, eu pensei, gente, a Marisa está falando do espírito endurecido, do espírito que adquiriu imperfeição, né? Então, o espírito, quando eu falo, a pessoa. E aí, obviamente, aqui eu gosto sempre de trazer aqui a rainha de Oud, ela é esse espírito que fica remoendo. Ela via aqueles que estavam abaixo dela aqui encarnado, que lá no mundo espiritual estava acima, mas ela não admitia, por mais que ela sabia que ela era abaixo deles lá. Mas ela era a rainha, estenda o tapete para mim, que eu sou a rainha. Marisa, mas eu te devolvo, hein? É isso sim, Laurinho, é verdade, né? E é como o Beto falou, né? Às vezes, olha só que coisa maluca, né? Que é o remorso, porque, como você falou, eu fiz aquilo, mas quer saber de uma coisa? Também a pessoa me provocou, azar dela. É bem isso mesmo, né? E é como o Beto falou, é completamente diferente, né? Quando a gente vai ver depois o arrependimento. Beto. Então, eu acho que a gente já pode até, inclusive, passar mesmo, porque aí a gente chegou na questão da satisfação moral, né? O arrependimento ele é acompanhado de um pesar, ele é acompanhado pelo reconhecimento que houve uma má ação, ele proporciona uma resolução firme de não mais realizá-la. Só que aí o Kardec vai aprofundar em O Céu e o Inferno, porque a coisa não acontece bem assim. Você está no plano filosófico, seria desejável, mas não é bem assim. Ele vai dizer também que tem o arrependimento que não é arrependimento eficaz, que não é aquele que advém de alguém que não toma resolução firme de retornar sinceramente ao bem, né? Que esse seria, de fato, a tal da reparação. E aí ele chama de tristeza da alma, enquanto que remorso é mais tortura e angústia. Aí a gente entende a expressão castigo utilizada tanto no texto dos Espíritos, quanto no próprio texto do Kardec. Ele não está usando castigo e recompensa de religião ancestral, mas ele está usando a expressão para coadunar com o que já era definido dentro do espiritualismo racional. Bom, então todos nós já discutimos, já compreendemos. Castigo vai ser uma tortura? Mas em que plano? Naquele plano do íntimo. O arrependimento te deixou num plano de triste. Por quê? Porque agora você quer retornar ao bem. E o remorso? Você está sendo torturado e ainda continua ignorante, você está angustiado, não sabe o porquê. Aí ele coloca aqui, arrependimento é quase uma virtude, mas não é. E remorso? Remorso é o castigo. A palavra está aqui, então Kardec não usou uma expressão religiosa, ele usou uma expressão do espiritualismo racional, da filosofia espiritualista racional. Queria chamar a atenção para isso. Agora ele fala assim, porque se ele fosse espírita, tivesse trabalhado com os espíritos, penso eu que ele escreveria, né? Ele vai dizer assim, olha, por isso que o espírito simples e ignorante, ele começa a aprender, erra muito, para chegar ao espírito puro. Porque olha o que ele fala, arrependimento é quase virtude, remorso é castigo, mas um conduz ao outro. Aquela história de que uma ideia, mesmo errada, ela acaba sendo base e fundamento para a gente chegar na ideia correta, que a gente já falou em outros encontros aqui. E aí ele vai dizer, quem não tem remorso, não chega a se arrepender nunca. Porque aí, passando para você, Marisa, estou lá no campo do psicopata, porque ele é frio, ele não tem remorso, ele não reconhece e não tem sentimentos, né? Seria algo semelhante. Devolvo para você
para a gente aí já caminhar para os outros pontos aí que vocês acharem interessante resolver, Marisa. Beto, perfeita essa sua colocação. Inclusive, ótimo você ter feito esse link. Não vou esquecer disso. Quando a gente for estudar o céu e o inferno, olha aqui Paul Janet usando o castigo como sofrimento moral. Portanto, Kardec não usou castigo do ponto de vista religioso. Perfeita essa sua inserção, Beto. Muito bom, né, Laurinho? Muito bom. Beto Ramos também é cultura, né, Laurete? Vou te falar a verdade. O Beto não será castigado, viu, Marisa? Pois é, Laurinho. Não, mas veja, gente, me ocorreu no estudo aqui, assim, a gente está tentando há algum tempo buscar o significado em francês do castigo, a gente já trouxe, que é ferir, e as pessoas ficam assim, não, mas Kardec é religioso, não, mas tem que... E agora eu me avorei a advogar para o Kardec, uns tempos para cá, né? Ele não precisa não, quem está precisando sou eu, né? Para a gente retornar sinceramente ao bem. E eu acho que aqui a gente poderia pensar, eu não estou fechando questão, mas me deu essa impressão que Kardec não usou do ponto de vista religioso. Ele fala no espiritualismo racional. Aí com base em quem? Estou pegando um filósofo aqui para ter essa base. Poderíamos ver se outros também trabalham assim, Maria. Perfeito, muito digna chefia. Vossa inserção foi absolutamente cirúrgica. Perfeito. Da Tavênia, nosso querido amigo doutor Humberto Ramos. Perfeito. Continuando, né, o nosso texto, né, de Paul Janet, a satisfação moral, ao contrário, é uma paz, uma alegria, uma viva e deliciosa emoção que nasce do sentimento de ter cumprido o seu dever. É o único pagamento que jamais nos falta, pagamento entre aspas, claro. Não tem como a gente não lembrar aqui, assim, aproveitando esse insight muito bacana que Beto teve, não há como não lembrar quando Kardec pergunta lá no Livro dos Espíritos se é lícito nós ficarmos felizes, algo assim, por ter feito o bem. E aí os espíritos respondem, desde que não seja por vaidade. Então, essa satisfação, e sim pelo dever cumprido. Então, essa satisfação moral, essa paz, essa alegria que nós sentimos quando nós estamos agindo no bem, ou quando tivermos uma ação mais efetiva, concreta no bem, essa paz, essa alegria, é simplesmente o sentimento de ter cumprido o dever. Mas que dever esse? O dever moral. Lembra quando nós começamos a estudar os pequenos elementos da moral? O que é justo, o que é honesto, o que é útil, o que é para todos. Não é só para mim, é para todos. Olha que coisa incrível que está escrito aqui. A satisfação moral é uma paz, é uma alegria. Dentre os sentimentos que são provocados por nossas próprias ações, há dois que são os auxiliares naturais do sentimento moral, o sentimento de honra e o sentimento de vergonha. Então, só para passar para Laurinho e para Beto, então esse sentimento de honra não é vaidade, não é orgulho pessoal, mas é esse sentimento íntimo de termos cumprido o nosso dever moral. Perfeita, né, essa ligação com aquela pergunta lá do Livro dos Espíritos. Laurinho, ou Beto. E Marisa? Só queria fazer uma colocação, Laurinho, desculpe, eu só queria fazer uma colocação dizendo o seguinte, aí ele vai trazê-las como auxiliares aqui da satisfação moral, mas ele vai colocar casos em que nós temos esse sentimento que consideramos algo honrado, mas é mais ostentação. E aí depois, então, a gente vai especular um pouco mais assim, em torno disso. Desculpe, Marisa, passo para você, Laurinho. Não, eu só quero dizer, né, que então é o hábito, né, Marisa? Então, à medida em que a pessoa, o espírito encarnado, ele vai praticando, ora pratica o bem, ora ele se equivoca, mas todas as vezes que ele pratica o bem, ele sente essa satisfação moral, essa alegria, que onde nós vamos encontrar esse Kardec vai dizer no Céu e Inferno, que até o criminoso mais cruel que nós podemos imaginar, quando ele faz um ato do bem, ele sente felicidade. E essa felicidade é a semente
que vai germinar no futuro, que vai dar frutos no futuro. Então, né, e aí o Paul vai tratar mais adiante um pouquinho, de que tudo que se torna hábito, então nós estamos falando na prática do bem, essa felicidade tende cada vez a ser mais crescente. E aí o desejo de praticar o bem é cada vez maior, né, essa satisfação moral. Beto? Perfeito, Laurinho, perfeito, Marisa. Pessoal, a gente chegou na metade desse texto. E aí, por mais que a gente queira terminar nesse encontro aqui, a gente vai estender muito e nós teremos mais 40 minutos pela frente para poder tratar do restante, porque são coisas maravilhosas e isso vai dando esses insights, vai nos despertando e etc. Então, eu queria convidar para a gente fazer uma continuação desse capítulo 7 no próximo encontro, que vai ser no mês seguinte. Se vocês estiverem de acordo, então a gente deixa essa questão dos auxiliares dos sentimentos que são provocados pelas nossas ações para os próximos encontros, que seria o sentimento de honra e de vergonha, que a Marisa já começou a nos dar um norte, uma bússola para a gente começar a indagar, e também, de repente, a gente nos socorrermos do que o Espiritismo já tratou de arrependimento, quando vai falar da expiação, né? Para trazer um pouquinho isso também no próximo encontro, que seria a nossa tarefinha aí, no dever de casa. E pedir para as pessoas também estudarem esse capítulo aqui mais detidamente. Então, quem não tem a obra, a gente leu na íntegra. É só voltar lá no princípio, quando foi lido, ouvir quantas vezes for necessário e vai meditando, vai fazendo uma anotação, vai escrevendo. Seria a minha sugestão. E a gente volta, se vocês estiverem de acordo, no próximo vídeo, Laurinho e Marisa. Ô, Beto, você é o chefe, o subalterno obedece, Beto. Marisa, paz para você. Pessoal, abraço a todos, fiquem com Deus, nos encontramos aí no próximo vídeo. Muito obrigado a vocês. Nós é que agradecemos de estar aqui mais uma vez, ótimo estudo, excelente estudo, e brincando, logicamente, com esses dois meninos que moram no meu coração, né? Meus dois irmãos que a vida me deu de presente, que o Beraba me deu de presente, que eu amo muito, dizendo que quando vocês dois fizerem alguma coisa para mim, pode pagar em queijo com goiabada que tá tudo certo. Um beijo no coração, até o próximo encontro. Belíssimo texto de Paul Genet, belíssimos estudos que vêm pela frente. Fantástico espiritualismo racional. Beijo no coração e até o próximo estudo. É isso, então a gente aproveita com as falas finais da Marisa, encerrando aqui, agradecendo ao Lauro e a todos. Mais uma vez, esse vídeo foi gravado, então, portanto, a gente não está interagindo com vocês. Isso não quer dizer que vocês não possam fazê-lo, interagir aqui no chat, sempre que vocês tiverem interesse. Caso a gente chegou ao final, tenha alguma questão que vocês queiram colocar, por favor, comentem após a descrição do vídeo. A gente volta no próximo encontro para tratar da continuação desse capítulo. E amanhã, já que hoje o vídeo vai ao ar na sexta-feira, vocês têm um encontro com o Lauro Rodrigues para o estudo de O Livro dos Médiuns, um estudo continuado. Quando ele encerrar, ele promete, nessa encarnação, ainda voltar aos primeiros capítulos, né? Então, é isso. Um beijo no coração e a gente, então, né, Marizinha, se encontra no próximo vídeo. Até lá. Um abraço.